Então, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade desse evento, de estar participando pela primeira vez, falando um pouco do nosso trabalho, do que a gente tem conseguido fazer dentro do laboratório. E, primeiro, me apresentar, né? Eu sou Eveline Veras, profissional de Educação Física, formada pela Universidade Estadual do Piauí. E aí a gente está fazendo aí o mestrado, né, na Universidade de Tiradentes, pelo programa PSA, Saúde e Ambiente. A gente está na temática aí do câncer, né, participando do grupo de câncer exercício com a nossa coordenadora Jani, e nós vamos trazer hoje o nosso projeto de mestrado, que na verdade já foi qualificado agora no final de dezembro, e estamos preparando aí para a nossa defesa. Então, nós temos como nosso tema de projeto força muscular, fadiga oncológica, perfil imunológico e qualidade de vida de mulheres com câncer de mama, participante de um programa de treinamento combinado. Temos como orientadores aí o professor Estélio e a professora Francine, que é a professora do programa, e como co-orientadora, a professora Andréia. Então, primeiramente, a gente vem trazer algumas informações, né, da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, sobre o câncer, né, onde a gente considera aí que é uma das principais causas de morte atualmente. Ela representa, portanto, aí um problema de saúde pública, onde em 2018, cerca de 3,8 milhões de casos foram diagnosticados e 1,4 milhões de pessoas morreram acometidas do câncer. Ou seja, ao todo, foram 57% dos casos e 47% das mortes por câncer, eles ocorreram em pessoas com menos de 69 anos. Então, a gente considera aí uma doença que acomete precocemente as pessoas. Então, a estimativa que nós temos é que haverá ainda um aumento de 60% dos casos de câncer no mundo para as próximas décadas. Mas aí o câncer de mama, que é a nossa temática maior, né, que a gente estuda especificamente o câncer de mama, trazemos também algumas informações sobre ela, que consideramos aí uma doença multifatorial, ou seja, ela não tem uma causa única, ela pode ser tanto hereditária como ambiental, digamos assim, e ela é o segundo tipo de câncer que mais acomete as mulheres, né? Ela tem altas taxas de mortalidade, porque ela ainda é diagnosticada ainda de forma muito tardia, e para o biênio 2000 aliás, no Brasil, né, em 2019 foram 60 mil casos, com a taxa de 56,3 por 100 mulheres acometidas pelo câncer. Os maiores fatores de risco aí para o câncer, a gente pode considerar aí a menarca precoce, menopausa tardia, a obesidade, a nuliparidade, o histórico familiar, consumo de álcool, exposição à radiação e a própria idade, né? Então, a gente considera aí que a idade é um fator preponderante aí para o acometimento de um câncer de mama. Então, a estimativa que temos aí do INCA é que para o biênio de 2020 e 2022 serão aí 66.280 casos novos para cada triênio, né, desse 2020 e 2022. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a força muscular, a fadiga oncológica, o perfil imunológico e a qualidade de vida em mulheres com câncer de mama, antes e após a realização de um programa de treinamento combinado. Esse treinamento ele foi tanto resistido como aeróbico. Tivemos aí como objetivos específicos verificar a força muscular em mulheres com câncer de mama antes e após a realização de um programa de treinamento combinado. Também tivemos como objetivo avaliar a fadiga oncológica em mulheres com câncer de mama antes e após a realização de um programa de treinamento combinado. O terceiro objetivo foi verificar o perfil imunológico em mulheres com câncer de mama antes e após a realização de um programa de treinamento combinado. E o quarto objetivo específico foi avaliar a qualidade de vida em mulheres com câncer de mama antes e após a realização do treinamento, do programa de treinamento combinado.
Os procedimentos metodológicos desse trabalho foi um ensaio clínico randomizado de intervenção, onde tivemos aí um universo de 2.000 acolhidos da Associação dos Amigos da Oncologia, a AMO, do estado de Sergipe, que é uma instituição que acolhe pacientes oncológicos de todo o estado, né, para o tratamento oncológico. Então, ele acolhe tanto mulheres como homens com câncer. Então, a gente teve como universo esses indivíduos. Da nossa amostragem, a gente teve como amostragem mulheres voluntárias diagnosticadas com câncer de mama. E da amostra, a gente teve como participantes aí 43 no total, onde a gente randomizou em grupo experimental e grupo controle, que ficou aí 27 para o grupo experimental e 16 participantes para o grupo controle. A gente utilizou também alguns critérios de inclusão e exclusão. Dentre eles, o de inclusão foi diagnóstico de câncer de mama primário, ter a liberação do médico para a participação do programa, da intervenção, e ser a mulher adulta na faixa etária de 45 a 60 anos. Dos critérios de exclusão, pacientes diagnosticados com metástase, com alguma outra doença de ordem pulmonar, respiratória, crônica ou aguda, e com imunidade comprometida. A gente utilizou também esse website, né, para randomizar os grupos, e fizemos o cálculo amostral através do software GERPower 3.1, que ao final do processo de cálculo amostral, eles não deu a resultado de 34 participantes no total, ou seja, a gente passou do cálculo amostral, a gente ficou com 43 participantes no total. Desses componentes da ética, né, a gente utilizou aí, então, todo o trabalho ele foi baseado dentro dessa declaração que estabelece a forma como você trata a pesquisa com seres humanos. Também foi utilizado o termo de consentimento livre esclarecido, né, o TCLE, para os voluntários, e o termo de informação à instituição, que foi assinado, né, para a gente poder iniciar o nosso trabalho. Esse trabalho também, como o Jani falou, do projeto Guarda-Chuva, ele foi submetido ao CEP da Universidade de Tiradentes e aprovado, né, com o parecer 4.264.002, né? Tivemos aí o nosso comitê, nosso trabalho aprovado no CEP. Dentre as avaliações que foi feita, né, a gente pode falar da avaliação diagnóstica, né, de todas as variáveis que a gente trabalhou, de força, fadiga oncológica, perfil imunológico e qualidade de vida. A força a gente pôde avaliar aí, através do método de dinaminometria para a força estática, onde a gente utilizou o protocolo de Johnson e Nelson para análise dos movimentos de membros superiores, onde a gente utilizou aí exercícios de rosca bíceps, analisamos também os movimentos de tronco, para flexão anterior de tronco, e de membros inferiores à extensão de joelhos. A fadiga oncológica, a gente utilizou aí um instrumento validado também no português, que é o instrumento que é o questionário de avaliação funcional da terapia do câncer, né? Da fadiga do câncer. O perfil imunológico, a gente avaliou aí através do hemograma completo, onde a gente observou aí o eritrograma de hemácias, hemoglobina e hematrócitos, leucogramas, onde a gente observou aí leucócitos, neutrófilos, linfócitos e monócitos, e o plaquetograma. Qualidade de vida, também a gente utilizou um questionário, também validado para o português, na versão 3.0, chamado EORC, de qualidade de vida, da Organização Europeia de Pesquisa e Tratamento do Câncer. Como que a gente fez a nossa intervenção? Então, para o grupo experimental, a gente promoveu aí um programa de exercício físico por 6 semanas, né, onde continham aí os exercícios de alongamento, de resistência cardiorrespiratória e força. Esse programa ele é realizado 3 vezes por semana, com sessões de 40 a 50 minutos. E eram medidos aí de 50 a 75% da frequência cardíaca máxima, e a variação da escala de esforço percebido de 9 a 13. Foi também aferido também um consumo de 3 a 16 METs.
Cada sessão, ela possui aí a divisão de 5 minutos de alongamento, em média, né? 15 minutos de exercícios de resistência cardiorrespiratória, de 10 a 15 minutos exercícios de força, e 5 minutos de exercício de relaxamento. Esses exercícios a gente adaptou, na verdade, né? Utilizamos exercícios tanto na posição sentada como em pé, com instrumentos com bola, elásticos, para fazer a nossa intervenção. O grupo controle, a gente interviu também, apenas com encontros semanais, de 15, aliás, todas as semanas a gente tinha esse encontro, né, que a gente fazia uma roda de conversa com os participantes do grupo controle. Essa roda de conversa a gente fazia ações integrativas, recreativas e até de esclarecimento, né, tanto da atividade física como do próprio tratamento oncológico. Para análise estatística, aí, a gente utilizou aí o teste de Shapiro-Wilk, né, para verificar a causalidade dos dados. Fizemos também ajustamento de Bonferroni para as variáveis de natureza qualitativa, que não seguia a distribuição normal da curva. Teste de Bartlett para medir a esfericidade dos dados. Utilizamos também a ANOVA para as medidas repetidas das variáveis quantitativas, para fazer a comparação intra e intergrupos. Utilizamos também o procedimento de post-hoc de Bonferroni ajustado, para verificar as diferenças dessas comparações. E para as variáveis ordinais de fadiga, a gente utilizou o teste de Wilcox para comparações intergrupo e o teste de Manuit para as comparações intergrupo. Nível de significância e potência do experimento, a gente utilizou o P menor do que 0,5, e a potência foi avaliada permitindo um nível de aceitação correspondente a 80%. Também calculamos aí o tamanho do efeito para avaliar o impacto clínico desse estudo. E aí a tabela de valores que a gente utilizou para interpretar os dados foi o fraco, moderado e forte a partir desses valores. Menor do que 0,2 foi fraco, entre 0,2 e 0,79 foi considerado moderado, e forte a partir de 0,8, como a gente vai verificar nas tabelas dos resultados. Dos resultados, inicialmente a gente verificou a caracterização da amostra, né, onde a gente pode verificar aí as características das mulheres, né, participantes desse estudo, que a gente avaliou, dentre outros, valores de média, desvio padrão, peso, tanto da idade como do peso corporal, do IMC, que é o índice de massa corporal, e o RCQ, que é a relação cintura-quadril, que tem uma relação muito com a saúde e problemas cardiológicos. E o percentual de gordura também foi verificado. Então, na idade, a gente pode verificar aí, né, nessa tabela, do grupo experimental e grupo controle, não diferenciou tanto, né, na média de idade. A gente vê aí que o grupo experimental teve uma média de idade de 54 anos e o grupo controle de 52. O valor mínimo e máximo da idade foi de 40 a 62 para o grupo experimental e 40 a 60 para o grupo controle. O peso corporal, também a gente considera aí pouca diferença, né? Você vê a média de idade, a média de peso para o grupo experimental foi de 67 quilos e 68 para o grupo controle. O IMC, também a diferença pequena, né, considerada. O IMC do grupo experimental ficou em 26 e o grupo controle 27. E a relação cintura-quadril ficou 0,81 para o grupo experimental e 0,84 no grupo controle, onde a gente verificou a maior diferença, né, entre os grupos. O percentual de gordura ficou 30,13 no grupo experimental e no grupo controle, não tô conseguindo ver aí. 29,21. Isso, obrigada, Beth. É porque ficou aqui uma mensagem aqui bem na frente. Muito obrigada. Ficou 29,1.
Dos resultados das nossas variáveis, então, para o objetivo específico 1, que foi avaliar a força muscular, a gente trouxe também a tabela de média, desvio padrão, tamanho do efeito e o delta percentual, né, onde a gente verificou aí esses valores para membros superiores, membros inferiores, tronco e índice de força. A gente fez o pré-teste e o pós-teste dos dois grupos. Quando a gente vai verificar o pós-teste do grupo experimental, para todos esses testes, você vê aí uma melhora significativa na média e no desvio padrão, em todos os testes que foram feitos. Então, aí a gente destacou aí, para membros superiores, o pós-teste, o grupo experimental teve uma média de 26, ou seja, teve uma melhora, porque no pré-teste foi de 18. No membros inferiores, o grupo experimental também melhorou, de 15,70 para 23,70. Para o exercício de tronco, o pré-teste, o grupo experimental foi de 15, subiu para 21, a média de melhora dessa força muscular. E o índice de força também teve uma melhora significativa no grupo experimental, de 16,44 para 23,99. Já o grupo controle, em todas essas variáveis, quando não tinham uma piora, elas não tinham modificação nenhuma, como a gente pode verificando aí. Que na média, o grupo controle, para todos os exercícios feitos de membros superiores, inferiores, tronco, índice de força, ou não tinha nenhuma melhora, ou havia uma piora, certo? E aí a gente verifica para cada um desses testes o tamanho do efeito. Quando a gente pode ver aí que foi forte, porque foi mais do que 0,8, ou seja, no membro muscular, em membros superiores, o tamanho do efeito ficou de 0,69, membro muscular inferiores 0,3, tamanho do efeito, ou seja, considerado forte, e o exercício de tronco 0,53, tamanho do efeito. Bem como o índice de força também, no pós-teste verificado, 0,69. Então, para a variável força, a gente verifica aí que o grupo experimental teve uma melhora significativa para todos os exercícios aplicados, de membros superiores, inferiores, tronco e índice de força. Os resultados para o objetivo específico 2, de fadiga relacionada ao câncer ou fadiga oncológica. A gente verificou... Conclua. Certo. A gente verifica aí uma melhora no pós-teste, no grupo experimental, que está em destaque, aí que vocês podem verificar a média, né, que melhorou, média desvio padrão, bem como o tamanho do efeito, né? Ou seja, o grupo experimental, mais uma vez, teve uma melhora nos sintomas de fadiga. E nos resultados do perfil imunológico, que a gente verificou todos aqueles índices, né, de eritrograma, leucograma e plaquetograma, você pode verificar aí também, nesses que estão em destaque em rosa, que o grupo experimental também melhorou todas essas variáveis do perfil imunológico, né, todas essas medidas do perfil imunológico, que está em destaque, tanto na média como no tamanho do efeito, a gente verifica aí um tamanho do efeito forte, ou seja, um impacto clínico significativo para a variável perfil imunológico. E, por último, o resultado de qualidade de vida, né, que foi também um questionário aplicado no pós-teste, o grupo experimental teve uma melhora na média, muito significativa, bem como o tamanho do efeito também, de 0,96, que a gente considera forte. Concluindo, a gente pode concluir, então, que uma intervenção de 6 semanas, contendo um programa de treinamento combinado, resistido e aeróbico, ele é efetivo para melhorar força muscular, diminuir a fadiga oncológica, normatizar o perfil imunológico e melhorar a qualidade de vida em mulheres com câncer de mama durante o tratamento de radioterapia. Ela é capaz também de promover mudanças significativas nas variáveis, sem causar interferência dos efeitos tanto do exercício aeróbico sobre o exercício de força nessas mulheres que participaram do programa de treinamento combinado. E aí a gente deixa nosso agradecimento e a gente fica à disposição para
alguma pergunta e obrigada.